Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Em seu discurso ontem em cadeia nacional, o presidente da República voltou a adotar o seu tom personalista de sempre e começa sua fala dizendo que se vê obrigado a tomar várias medidas, a tomar várias atitudes, por intermédio de seus ministros, que devem estar, em suas palavras, abre aspas, sintonizados com ele, segundo o presidente, ainda aspas, todos devem estar sintonizados comigo, fecham aspas. E aí surge a primeira indagação acerca da fala presidencial. Ora, presidente, seus ministros são quadros técnicos que o senhor teve o prazer de escolher, inclusive fez questão de diferenciar-se dos seus predecessores mediante a escolha de vários quadros técnicos para os ministérios. E aí indagamos, se um dos ministros, técnico na área em questão, discordar do senhor, não se alinhar ao seu posicionamento sobre uma determinada matéria, um determinado assunto, como tem ocorrido em relação a vários ministros, tendo sido o caso exemplificativo mais recente, o caso envolvendo o ministro Mandetta, com o qual o presidente teve sérias divergências. E aí, o que ocorre se um dos seus ministros não se sintonizar o senhor? Alguns já caíram, já foram removidos dos seus cargos pela sua caneta. Outros permaneceram em meio a divergências de forma, às vezes, bastante precária. Mas esse é o tom de um governo capitaneado por um presidente bastante personalista. Nessa mesma fala, ele retoma a pseudodicotomia preservação da vida, giro versus giro dos negócios, giro da economia, que, como temos discutido à farta nesse canal, parece bastante equivocada, bastante falsa, já que, de acordo com vários estudos sérios publicados no mundo, inclusive órgãos muito reputados, como o FMI, órgãos de grande credibilidade, de acordo com esses estudos, quanto maior for o grau de isolamento social por um determinado período, mais rápida tende a ser a recuperação da economia. Então, quer me parecer que, mais uma vez, o presidente se dedique a essa retórica bastante falaciosa, sem amparo nos fatos. E, na fala de ontem, o presidente nos brindou com uma novidade, a saber, com o louvor, com os elogios a uma determinada droga. Trata-se da hidroxicloroquina, uma droga que já é usada, segundo informações da mídia, segundo informações de especialistas, há várias décadas para outras doenças, como, por exemplo, malária, lúpus, e que tem sido empregada também no tratamento de Covid-19. Bom, neste canal não terei a mais leve pretensão de debater o cabimento do uso da hidroxicloroquina, pois não sou especialista na matéria, não pretendo sê-lo, não tenho, careço de fundamentos científicos robustos para entrar nesse debate. Mas a questão aqui não é a hidroxicloroquina em si, é enxergarmos a hidroxicloroquina como uma nova ferramenta que tem sido empregada por políticos do Brasil e do mundo, inclusive, por exemplo, como o presidente norte-americano, Donald Trump, uma ferramenta de politização. E aí vemos uma droga, um composto químico, que nada mais é que um
fato objetivo, um determinado composto que não foi inventado por qualquer dos atores políticos da atualidade, se torna um verdadeiro pomo da discórdia. E ontem tivemos uma boa amostra a esse respeito durante o discurso presidencial, em que, durante pelo menos 2 a 2 minutos e meio, o presidente dedica sua fala a louvar a droga, a louvar um determinado médico que, na opinião do presidente, teria tido a coragem não só de tomar, de ingerir, como de prescrever essa droga, e também dedica um trecho da sua fala a trazer supostas boas novas, boas notícias para o seu povo, que seria a importação da Índia de matéria-prima para a fabricação da hidroxicloroquina. Bom, observamos ultimamente, não só pelo discurso presidencial, como pelas acesas controvérsias, sobretudo em redes sociais, que essa tal droga, a hidroxicloroquina, se tornou, no último mês, nos últimos meses, um verdadeiro sinal distintivo, quase que uma marca que diferencia pessoas simpatizantes de um determinado espectro político de pessoas simpatizantes de outras ideologias políticas. Vejamos a estupidez, a cegueira humana. Até que ponto a nossa espécie, apesar de ser uma espécie falante, de ser a única espécie na biologia dotada do uso da razão, vemos até que ponto nós mesmos desprezamos a capacidade de uso dessa mesma razão, politizando uma droga que deve ser tratada apenas como como um composto químico, sujeito a estudos científicos, a pesquisas, e devemos ter a humildade de nos curvar aos dados da ciência, aos dados objetivos, e não conferir a um objeto do mundo real uma dimensão que ele não tem, nesse caso, uma dimensão política. E aí, a cloroquina, é inevitável a comparação, a cloroquina agora nesse ano de 2020, em que a humanidade é assolada por essa terrível pandemia, acaba sendo vítima de um uso político, ou seja, um elemento químico, um determinado composto que deveria ser apenas estudado, se torna uma ferramenta na mão de políticos, o que era uma realidade objetiva migra para uma suposta realidade política, vai para o mundo político, e aí a cloroquina é quase como que o caso Dreyfus do século XXI. Tive esse pensamento há alguns dias atrás. Para quem não sabe, o caso Dreyfus foi um caso envolvendo um capitão francês no final do século XIX, que foi acusado de ter vendido segredos militares da França à Alemanha durante as guerras franco-prussianas. E aí, o que deveria ter sido apenas um caso judicial, um caso a ser tratado diante da justiça militar, com base nas provas ou na falta de provas, como foi o que de fato ocorreu, se tornou um caso político e aquela sociedade francesa começou a ser dividida em apoiadores de Dreyfus e pessoas que eram contrárias a Dreyfus. Se for do interesse de vocês, posso tentar dedicar um futuro vídeo a esse tema, que é bastante interessante e inclusive bastante ventilado na majestosa obra do escritor francês Marcel Proust. Mas deixemos isso para uma outra ocasião. Então, a sociedade humana, mais especificamente a nossa, que a gente acompanha diariamente, tanto em conversas com as pessoas, quanto e sobretudo nas redes sociais, a nossa sociedade acaba se tornando uma sociedade rachada entre os anti-cloroquina e os pró-cloroquina.
E aí enxergamos pessoas como eu, leigos, como muitos de vocês que também possam ser leigos na área biomédica, se sentindo quase que forçados, quase que premidos a manifestarem opiniões, a sustentarem teses, a contradizerem outras teses de outras pessoas, ideologicamente inimigas, entre aspas, sem ter qualquer fundamentação técnica para entrar nesse debate. Acho que é uma perda lamentável de energia no momento em que o mundo, nós incluídos, deveria estar com a sua atenção focada em pesquisar e debater achados científicos concretos para que possamos, não sei se chegarmos a uma cura, pelo menos mitigar os terríveis efeitos dessa pandemia e reduzir drasticamente os eventos de óbito que temos observado. Mas voltando à fala presidencial, que ecoa essa dicotomia pró e anti-cloroquina, não podemos deixar de observar nela traços do pensamento do senhor Olavo de Carvalho, que é o guru do presidente, é uma pessoa que o aconselha, é uma pessoa que tem uma influência, ao que tudo indica, determinante em decisões de Estado, em decisões tomadas pelo primeiro mandatário da nação. E o senhor Olavo, inclusive contrariando tudo que havia dito em seus livros, contrariando o pensamento que havia manifestado lá atrás, no final dos anos 90, em que ele se posicionava como um suposto liberal, como uma pessoa individualista, no sentido tratado aqui neste canal. Inclusive, já fiz um vídeo a respeito, consultem e vocês me darão o maior prazer de ouvi-lo. Inclusive, contrariando seu próprio pensamento, o senhor Olavo, pelo menos desde que se relacionou com o presidente da República e desde a posse, no dia 1º de janeiro de 2019, tem repetido a farta nas redes sociais, em vários espaços públicos, que o mais importante, a verdadeira meta presidencial, deveria ser organizar uma militância bastante disciplinada, bastante aguerrida e agressiva. Ou seja, pessoas que tivessem a sua individualidade bastante castrada, bastante comprometida, em prol de um culto ao coletivo, de um culto à própria personalidade presidencial e que estivessem dispostas ao menor sinal, ao menor apelo do presidente a guerrear, guerrear como verdadeiros soldados, guerrear, atacar, denegrir reputação alheia de todas as pessoas que ousem discordar, que ousem divergir minimamente do posicionamento adotado pelo presidente e pela sua família. E aí nos encontramos diante de uma constatação que eu considero bastante triste, que é a transformação de um elemento químico, de um determinado composto farmacêutico, em mais um símbolo de adoração do culto criado pelo senhor Olavo para louvar a personalidade do próprio presidente da República. Então, quer me parecer que, a par de todas as pesquisas científicas que estão sendo desenvolvidas e estão sendo desenvolvidas com muito esforço de cientistas, de mentes muito brilhantes, em busca, sim, da verdade concreta, da verdade no plano objetivo, no plano bioquímico, tentando entender o grau de efeitos colaterais produzidos por essa droga, tentando entender da conveniência ou não de administração dessa droga nas mais variadas fases da doença, enfim, tentando entender fatos reais, fatos concretos
que são mesmo do domínio da área científica e nada tem a ver com ideologias, com pensamentos políticos, com retórica, quer lhe parecer, lamentavelmente, que a cloroquina se tornou, talvez, o mais recente símbolo de adoração para a militância organizada pelo Sr. Olavo em defesa da pessoa do presidente da República. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com